Vamos agora encerrar a nossa disciplina Prática Psicoteológica 1, Aconselhamento Pessoal. E agora vamos falar algo sobre confrontar e amar. São ideias opostas ou ideias complementares? Tenha em mente, se uma confrontação não trouxer a solução adequada, talvez seja melhor evitá-la. O que é confrontação? É bater de frente com a pessoa com relação ao que ela está falando, com relação aos sentimentos manifestos e assim por diante. Se de repente confrontar a pessoa não vai trazer uma solução adequada, temos que pensar se vale a pena a confrontação. Algumas pessoas, mesmo no ambiente cristão, acham que quem ama não confronta, para não ferir os sentimentos do amado ou da pessoa em si. Tá? Tenha em mente, ao contrário, tá? Quem ama confronta sim. Em uma situação de confronto, algumas pessoas acham que qualquer manifestação de amor poderá ser entendida como falsidade ou fraqueza. Aí prefere não confrontar. Não, a confrontação não é sinal de falsidade e fraqueza, não. Lembre-se, o amor verdadeiro permite sim a confrontação verdadeira, desde que isso seja feito com sabedoria, com discernimento e escolhendo as palavras adequadas para isso. Muitas pessoas não têm em suas vidas quem as ame o bastante para lhes dizer a verdade. E você, naquele momento, deverá dizer a verdade, mas diga a verdade com amor. Se você não consegue sentir amor pelo que faz, pelas pessoas que aconselha, então você não serve para ser conselheiro. A confrontação envolve a indicação do pecado na vida de um auxiliado, mas não é limitada a isso. Podemos confrontar o auxiliado com seu comportamento inconsistente. Você diz que ama sua esposa, mas a trata mal. Alega que gosta de esportes, mas nunca participa. Ou com seu comportamento de autoderrota. Quer ter sucesso, mas estabelece alvos tão elevados que tem certeza de que fracassará. Ou com sua tendência a evitar as questões difíceis. Você diz que quer crescer espiritualmente, mas cada vez que surge uma questão difícil, você muda de assunto. A confrontação é uma tarefa difícil. Deve ser feita de modo suave e sem julgar. Mas o ajudador deve ter coragem suficiente para desafiar a resistência aberta ou passiva de um auxiliado que talvez não queira enfrentar a realidade do pecado ou da inconsistência em sua vida. Lembre-se de que a tarefa do ajudador não é condenar, mas sim ajudar. Não despertar problemas, mas sim curar. Às vezes, no entanto, a cura deve ser precedida por cirurgia dolorosa. Reconheça, portanto, que o auxiliado pode se sentir ameaçado quando é confrontado. O ajudador, portanto, deve dar apoio mesmo enquanto confronta e deve dar ampla oportunidade para o auxiliado responder à confrontação ou mediante a expressão de suas reações ou mediante a alteração do seu comportamento. Citação de Collins, páginas 48 e 49, segundo a bibliografia indicada no nosso trabalho. Vamos agora, em continuação ao nosso trabalho de aconselhamento pessoal, falar sobre o perdão e a administração da perda. No aconselhamento, muitas vezes o conselheiro deve atuar como um gerenciador de conflito entre as partes beligerantes e uma das principais atividades para o gerenciador de conflito é levar a pessoa à prática do perdão. O conselheiro muitas vezes
se verá na condição de mentor da discussão, a fim de gerenciar todo o processo, muitas vezes se colocará na condição de advogado e até mesmo de juiz para emitir um juízo sobre a causa, mas deve-se lembrar sempre que ele deve ser um pacificador e, acima de tudo, um promotor de perdão de ambos os lados. Também deve ser um conscientizador do compromisso da paz. E vamos agora encerrar o nosso assunto esclarecendo os pontos básicos. O desafio do aconselhamento pessoal. Um dos maiores erros que as igrejas e os crentes em geral cometem é partir do princípio que, uma vez que a pessoa se converta, automaticamente é livrada de todos os seus antigos vícios, manias, defeitos de caráter, transtornos emocionais, espirituais, existenciais, conflitos interpessoais, etc. Puxa, seria tão bom que isso realmente acontecesse, mas a prática não é assim, não. Nós vemos que mesmo depois de convertida, a pessoa poderá ter os mesmos problemas, esses mesmos problemas devem ser vistos sobre uma outra ótica. Muitos líderes e conselheiros religiosos sabem que todo crente vive uma vida constante contra o pecado e começaram a criar algum sistema de apoio psicológico e espiritual e de libertação emocional, mental, comportamental, social, existencial e espiritual através do aconselhamento psicoteológico pessoal. Então, o que nós queremos realmente é fazer um aconselhamento com rigor técnico, com rigor científico, mas um aconselhamento que realmente leve a pessoa a raciocinar, a refletir, a pensar sobre seus problemas e sobre a sua própria vida. Porque muitas vezes nós queremos mudar problemas, mas nós não queremos mudar a própria vida. Todos gostariam que algo mudasse, mas se nós perguntarmos, e você quer mudar? A pessoa sempre vai achar que ela não precisa mudar. Então, lembre-se, todo o aconselhamento, o foco sempre é a pessoa do problema e não o problema da pessoa. E para encerrar, aconselhar pode ser uma arte, pode ser uma técnica, mas principalmente é um ministério. O conselheiro deve ter em mente que ele não é solucionador de problema da pessoa, mas sim solucionador da pessoa do problema. O conselheiro está ali para oferecer um ombro amigo para ajudar a pessoa a se transformar na melhor pessoa que ela mesma pode ser. O conselheiro deve funcionar como uma espécie de superego para a pessoa que busca aconselhamento. Mas não um superego acusador e repressivo, mas sim um superego revelador e edificador. Um superego que não aprisiona, mas liberta a pessoa, inclusive de si mesma. Para o conselheiro, o aconselhamento é sempre um desafio. Afinal das contas, cada caso é um caso. E atrás de todo rosto existe uma história. E nós temos que saber acolher aquela pessoa, acolher a história que ela está trazendo. Só assim conseguiremos, de fato, realizar um aconselhamento eficaz, eficiente e efetivo. Felicidades a você.